Vamos falar de CPI da pandemia? O plano de trabalho da comissão foi definido pelo Senado e o roteiro foi apresentado ontem à noite pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Larissa Alvarenga nos conte tudo, então. Esse plano de trabalho apresenta 6 linhas de investigações que devem ser o foco da CPI. A primeira delas vai apurar justamente as ações do governo federal no enfrentamento à crise sanitária. Segundo o Renan Calheiros, o relator, a proposta é apenas um roteiro dos trabalhos, para dar um norte ali, aos trabalhos da comissão. Mas não deve limitar a investigação, que pode seguir outros rumos, a depender dos depoimentos e também das informações coletadas. Por isso, a gente já vai conversar com a Caroline Rosito, que explica para a gente ao vivo como o relator delimitou o início das oitivas, que já começam na próxima semana, na terça-feira, né, Caroline? Bom dia para você. Oi, Larissa. Bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, quer identificar aí os fatos e as ações do governo federal que terão que ser aprofundadas na CPI. Por isso, nessa primeira fase de oitivas, os senadores vão ouvir todos os ex-ministros da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro, o atual chefe da pasta e também o diretor-presidente da Anvisa. Começa, então, na terça-feira, ouvindo Luiz Henrique Mandetta, que foi o primeiro ministro ali no início da pandemia, lá em março do ano passado, e que deixou o governo por divergências com o presidente Bolsonaro. Vão ouvir também no mesmo dia Nelson Teich, que foi o ministro que ficou menos de um mês no cargo. Na quarta será um dia exclusivo para ouvir o ex-ministro general Eduardo Pazuello, que é investigado aí por supostas omissões no combate à pandemia e também na crise em Manaus por falta de oxigênio, que a gente acompanhou no início do ano. Na quinta-feira, os senadores pretendem ouvir o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o atual ministro, o ministro Marcelo Queiroga. Bom, nesse plano de trabalho, o relator Renan Calheiros afirmou aí que o objetivo é identificar um ponto inicial, um ponto de partida para iniciar esses trabalhos. E aí dividiu, então, isso em 6 linhas gerais de investigação. Além dessa de investigar as ações do governo federal, só para a gente resumir também, os senadores vão investigar assistência farmacêutica, que aí inclui remédios que não possuem eficácia comprovada cientificamente, o kit intubação, também a questão do oxigênio e o emprego de recursos federais, que inclui ali repasses para estados e municípios. Ontem, durante a transmissão da live que o presidente Jair Bolsonaro realiza sempre às quintas-feiras, ele falou sobre a CPI da pandemia aqui no Senado e disse que não está preocupado com as investigações. A gente separou um trecho, vamos ouvir. A gente continua trabalhando a todo vapor. Não estamos preocupados com essa CPI. Nós estamos preocupados. No primeiro momento é para investigar omissões e ações do governo, que nem tinha fato definido. E acabou lá aquele ministro Supremo, determinando aí ao Senado que instaurasse, que abrisse a CPI. Basília Rodrigues já por aqui, Basília que está acompanhando a CPI, sempre trazendo as análises, informações em primeira mão para quem amanhece ligado na programação da CNN Brasil. Basília, a gente mostrou aí o cronograma aprovado para a semana que vem, Então na terça, Mandetta e Teich, na quinta, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O único que terá um dia exclusivo, olha aí a agenda, terça-feira, dia 4 de maio, depoimentos divididos. Quinta-feira, dia 6 de maio, depoimentos divididos. E o único que tem um dia inteirinho dedicado ao depoimento é o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Não é à toa, não é, Basília? Pois é, com certeza. Foi o ministro que ficou mais tempo à frente do Ministério da Saúde, durante a pandemia. Então, a ele são atribuídos atos e omissões também. O ministro Eduardo Pazuello, o ex-ministro Eduardo Pazuello, é uma das principais testemunhas dessa comissão parlamentar de inquérito, que já começou bastante quente. Semana que vem, campo aberto para ouvir desde Mandetta, que foi o primeiro ministro da pandemia, um desafeto declarado, um desafeto político do presidente Jair Bolsonaro, passando
começando por Nelson Teich, que saiu decepcionado da pasta. Ele também vai ter que esclarecer isso, chegando a Marcelo Queiroga, o atual ministro da Saúde, que já afirmou ter sido um equívoco lá atrás quanto à cloroquina, que não há comprovação científica dessa droga. É o ministro que fala que o país é a pátria das máscaras. É um ministro que age diferentemente do comportamento do próprio governo federal, em especial naquele iniciozinho ali da pandemia. São depoimentos que passam especialmente pelo dia da oitiva do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, de acordo com lideranças, até mesmo governistas, é conhecido como um falastrão, aquele que, quando fala, explode um quarteirão. Então, dá para se medir, a partir dessas declarações, o temor, a preocupação do Palácio do Planalto sobre o que e como Eduardo Pazuello vai falar, vai se apresentar durante essa comissão. Tem um dia todinho para ele, como você bem destacou, Colombo, mas também é verdade que, se o ministro quiser falar mais ou se os senadores quiserem perguntar mais, Pazuello poderá ser chamado a voltar e falar e sentar e ouvir muitas vezes ao longo desses 90 dias de CPI da pandemia. O ministro, que recentemente apareceu até sem máscara, entrando em um shopping, mas depois explicou que estava lá para comprar a máscara. Foram 10 meses à frente do Ministério da Saúde e ele não tinha uma máscara de qualidade. De acordo com interlocutores ali do Palácio do Planalto, o Pazuello está sendo consultado, está em conversas com o governo federal diariamente sobre essa postura que ele deve adotar nesta semana de depoimento. A gente lembra que nos últimos dias, houve a transferência do ministro de Manaus para Brasília, agora ele está vinculado à Secretaria-Geral do Exército, mas na sequência a previsão é que Pazuello seja nomeado a um cargo dentro do Palácio do Planalto. Destacar para vocês também que ontem a gente trouxe em primeira mão a versão inicial do plano de trabalho do senador Renan Calheiros como relator da comissão. Caio Junqueira teve acesso a essas informações, só que este plano causou maior confusão, porque o senador listou ali nomes sem consultar o restante da comissão. É como se ele tivesse jogado apenas com o grupo majoritário, justamente este que é conhecido por ser oposicionista ou independente em relação ao governo. Houve conversas ontem com o MDB, com lideranças MDBistas, que pediram para o senador Renan Calheiros baixar a bola, para que a comissão não ficasse carimbada como a comissão da oposição e até comprometer a relatoria de Renan Calheiros, uma vez confirmada pela Justiça, mas que os atos do relator não comprometam a sua permanência nessa relatoria no decorrer da CPI. Por isso, Renan Calheiros optou por apresentar um plano de trabalho mais enxuto. A gente já conhece os primeiros depoentes da CPI, a gente já sabe que vários instrumentos, vários requerimentos de informação foram todos aprovados e que miram para todos os lados. Um bastidor que a gente traz para vocês é que ontem, enquanto a sessão acontecia, havia funcionários do Palácio do Planalto transitando aqui pelo Senado Federal, participando ativamente dessas negociações. E ouvi de um deles: o governo tem estratégia certa do que irá falar nessa comissão. O governo agiu, comprou a vacina. Se demorou, foi porque se baseou em pareceres da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, mas fez o que deveria ter feito, comprou a vacina. Só falta chegar, Colombo? É com vocês do estúdio.